Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida, este é o nosso curso de Direito Administrativo. Nós estamos trabalhando, nesta aula, nós vamos começar a trabalhar os atos administrativos. Eu chamo a atenção desde já para a importância deste assunto. Em primeiro ponto, porque os atos administrativos, eles representam aí um dos principais objetos de estudo do direito administrativo. Por quê? Porque é por meio dos atos administrativos que, em geral, a administração pública interfere de algum modo aí na vida das pessoas, presta aí os serviços públicos, utiliza-se dos atos administrativos para isso. Então, até mesmo quando a gente tem um contrato administrativo, que ao longo dessa aula nós vamos diferenciar o contrato administrativo do ato administrativo, nós vamos dizer que neste ponto que nós estamos estudando, o contrato ele se afasta um pouco por algumas questões doutrinárias, mas nós vamos ver que até mesmo quando a administração vai firmar um contrato administrativo, ela vai depender aí de um conjunto de atos administrativos que vão gerar aí no final a seleção de uma empresa ou de um particular para ser contratado e finalmente vai ser firmado o contrato. Então, em que pese o ato administrativo conceitualmente seja diferente do contrato administrativo, a gente vai ver que até mesmo para firmar um contrato eu vou depender aí de uma série de atos administrativos. Então, os atos administrativos, eles são a principal forma aí de atividade, de manifestação da administração pública. Por causa disso, os atos administrativos são muito estudados, muito detalhados pela doutrina, pelos nossos administrativistas, e também é um assunto bastante debatido no mundo jurisprudencial. Por causa disso, por consequência disso, obviamente que é um assunto que costuma aparecer muito em concursos públicos. Além disso, para acrescentar um pouquinho mais ainda, como o assunto é muito debatido, a parte doutrinária é muito ampla, há um aprofundamento muito grande, são vários assuntos sobre o ato administrativo. Então, para a gente poder detalhar tudo isso e não perder uma questão de concurso público, a gente vai entrar em toda a parte conceitual, vamos trabalhar aí os elementos, os requisitos dos atos administrativos, as características dos atos administrativos e vamos também trabalhar aí classificações e os tipos, espécies de atos administrativos. Então, será um assunto bem amplo, bem detalhado, bastante coisa para a gente ver. É importante também porque muita coisa que a gente estudou no direito administrativo, a parte mais conceitual, a parte também de princípios, gera algum efeito aí no estudo dos atos administrativos e muita coisa que a gente vai detalhar hoje é importante para compreender outros assuntos mais à frente. Então, este é, sem dúvidas, um dos assuntos mais importantes do direito administrativo. Pessoal, então, para a gente começar a trabalhar a parte de conceito de ato administrativo, primeiramente a gente precisa entender o que é ato jurídico. Eu não vou entrar em detalhes, quem estuda lá a parte de introdução ao direito civil tem que trabalhar os detalhes aí do ato administrativo, do ato jurídico, desculpe, mas não nos cabe fazer esse aprofundamento. O que a gente precisa saber é o seguinte, dentro do direito civil, dentro do direito, melhor dizendo, existe uma coisa chamada ato jurídico. O ato jurídico é uma ação humana, é o homem que executa o ato. Essa ação humana, ela é unilateral, ela é voluntária, o homem está executando isso aí por sua vontade, e ela gera efeitos jurídicos. Então, lá no nosso mundo, no nosso dia a dia, a gente tem vários atos jurídicos ocorrendo. Só que quando a gente entra particularmente na administração pública, a gente vai chamar esse ato jurídico de ato administrativo. Por quê? Porque a gente está incluindo algumas particularidades, alguns detalhes, algumas características próprias que transformam esse ato jurídico numa espécie diferente de ato administrativo. Então, vamos para a tela para a gente poder fazer o nosso esqueminha. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é de ato jurídico, porque o ato jurídico ele vai ser um gênero. Esse ato jurídico ele é importante para a gente, e ele vai ser trabalhado lá na doutrina como que um evento, né? Um evento que ele existe aí no mundo jurídico. Esse evento, ele é dependente de uma vontade humana. Então é importante essa figura aqui do homem no ato jurídico. Se a gente tiver, normalmente a doutrina costuma falar que quando a gente tem o fato, que é diferente do ato, é um evento na natureza, o fato jurídico, sentido estrito, seria, mas o que nos interessa aqui é o ato jurídico. Então ele é um evento dependente da vontade do homem, da vontade humana, e ele tem o quê? Ele tem uma finalidade
Isso é muito importante. Essa finalidade é o quê? De produzir, vamos trazer para cá, produzir efeitos jurídicos. Esses efeitos jurídicos é uma modificação numa situação no mundo. Então, quando a gente vai trabalhar lá na frente os atos administrativos, a gente vai ver então que o ato administrativo ele é o quê? Ele é uma espécie de ato jurídico. E essa espécie, para a gente não confundir, vamos colocar assim, ó, ato administrativo, vamos colocar no nosso detalhe aqui, esse ato administrativo ele vai ser uma espécie de ato jurídico. Ok? Então vem para mim. Então, a gente pode até ver questões de concurso trabalhar isso, que conceitualmente o ato jurídico e o ato administrativo não se diferenciam. De certa forma, esse conceito está um pouquinho equivocado, porque o ato administrativo ele possui particularidades próprias. Mas a gente já viu na doutrina alguns autores colocar isso. Por quê? Porque tanto o ato administrativo quanto o ato jurídico, ele é um evento unilateral que se presta a realizar uma modificação que tem um efeito jurídico, tá ok? Então foi para a tela. Então até aqui é muito tranquilo isso, mas o que a gente vai precisar estudar mesmo é o ato administrativo. É isso que vai nos interessar aí para a hora da prova. Então a gente vai começar aqui o conceito de ato administrativo. Esse ato administrativo é o assunto central da nossa aula, uma parte mais conceitual. Então vem para mim. O ato administrativo, lá na doutrina, ele é trabalhado como uma declaração, uma manifestação de vontade unilateral da administração pública. Essa manifestação da vontade tem a finalidade de realizar, de modificar os efeitos, de gerar um efeito jurídico. E esses atos administrativos, eles se submetem à lei, eles estão abaixo da lei e são praticados aí dentro de um regime jurídico de direito público. Tem mais algumas características que os autores vão colocando, como a sujeição aí ao controle judicial e outros pontos. Então é isso que nós vamos começar a trabalhar. Vamos para a tela. Então, o primeiro ponto importante, para a gente começar a detalhar aqui, é em que tipo de função que o ato administrativo ocorre. O ato administrativo ele se insere lá no exercício da chamada função administrativa. E isso que a gente vai ter que detalhar agora, dentro da função administrativa. Então, vem para mim. Quando a gente estuda a parte de introdução lá do direito administrativo, a gente vê que o modelo básico aí da separação dos poderes ou das funções exercidas pelo Estado, a gente tem a função administrativa, a função judicial e a função legislativa. O ato administrativo, ele é a espécie básica de manifestação da função administrativa. Por esse motivo, pessoal, que o ato administrativo não se confunde com o ato legislativo e o ato judicial. Como assim, professor? Você pode ser mais específico? Então vamos lá, pessoal. O poder executivo, ele tem como função típica a função de administrar, ou seja, a função administrativa. Quando o poder executivo lança um edital de concurso público, esse edital nada mais é do que um ato administrativo. Só que veja só esse detalhe, o poder legislativo e o poder judiciário, eles também exercem atipicamente a função administrativa. Então, quando eles atipicamente exercem a função administrativa, eles praticam atos administrativos. Então, o mesmo exemplo, quando o Poder Legislativo, por exemplo, lança um edital de concurso público, aquele edital é um ato administrativo. Por outro lado, quando o Poder Legislativo cria leis, ou seja, quando ele exerce a função típica de legislar, a criação da lei é um ato legislativo. Da mesma forma, o Poder Judiciário, quando lança um edital de licitação, este edital é um ato administrativo. Porém, quando um juiz faz lá a sua sentença, quando o juiz exerce a função jurisdicional, isso é um ato judicial. Então, pessoal, temos três espécies aqui que a gente falou: o ato administrativo, o ato legislativo e o ato judicial. O ato administrativo não se confunde com atos legislativos e atos judiciais, tá ok? Então, o que a gente tem que extrair disso é que todos os poderes podem exercer atos administrativos.
O Poder Executivo exerce isso dentro da sua função típica de administrar e os demais poderes exercem atos administrativos somente quando exercem a função atípica de administrar, ou seja, a função administrativa, tá ok? Foi para a tela. Então, disso a gente pode concluir, tomar duas conclusões importantes. A primeira delas é que a função administrativa, como a gente viu, ela pode ser exercida por todos os poderes. Então, todos os poderes podem exercer atos administrativos. Obviamente que o legislativo e o judiciário só quando exercem atipicamente a função administrativa. A segunda conclusão, o segundo ponto, é que eles não se confundem, vou colocar abreviado, com atos legislativos, nem tampouco com os atos judiciais, tá ok? Então, vocês devem separar muito bem isso aí, porque a questão pode trazer um exemplo lá de ato judicial, como uma sentença de juiz, e esse ato não é ato administrativo. Então, esse é o primeiro ponto do conceito. O segundo ponto sobre o conceito de ato administrativo é que ele é uma manifestação ou uma declaração, né? Ou declaração de vontade. Por que manifestação ou declaração de vontade? Eu quero detalhar só um ponto aqui, vem para mim. Como é uma manifestação ou declaração de vontade, o que a gente quer dizer? Que o ato administrativo ele é exteriorizado. Então, vou voltar novamente ao exemplo do edital de licitação. Então, quando a administração pública ela tem a vontade de convocar interessados para participarem de uma licitação, ela tem essa intenção. Veja só que essa intenção está lá na cabeça do gestor. Enquanto o gestor não publicar o edital de licitação, o ato não foi exteriorizado. Então, a gente tem que ter a vontade, só que mais do que isso, eu tenho que declarar, eu tenho que manifestar essa vontade. Doutrinariamente, lá a professora Maria de Pietro, por exemplo, ela faz uma diferença entre manifestação e declaração, dizendo que a declaração é a única forma em que você de fato exterioriza o ato. A gente não vai entrar nessa discussão, isso dificilmente vai aparecer no seu concurso público, e a maior parte dos doutrinadores utilizam ou manifestação ou declaração no seu conceito. Então, para a nossa aula e para questões de concurso, vale tanto manifestação quanto declaração de vontade. Vamos usar esses termos aí como sinônimos, com a única ressalva que a professora de Pietro prefere utilizar declaração, dizendo que a manifestação não necessariamente representa a exteriorização, tá ok? A consequência, como o ato administrativo tem que ser exteriorizado, tem que existir essa demonstração, é que os doutrinadores entendem que o tal do silêncio administrativo não é um ato administrativo. Explica melhor, professor. O silêncio administrativo é aquela situação em que a administração pública deveria se manifestar e ela simplesmente não se manifestou. Então, é uma ausência de manifestação da administração quando ela deveria se manifestar em determinada situação. Isso não é um ato administrativo, simplesmente porque não teve manifestação de vontade. Simplesmente a administração deixou o tempo passar. Lá no nosso material em PDF escrito, a gente vai detalhar muito bem o silêncio administrativo de acordo com o concurso público. Aqueles concursos de nível mais elevado, a gente detalha o que é o silêncio administrativo, porque esse é um assunto relevante em concursos públicos não vou dizer mais concorridos, mas de nível superior principalmente. Mas nós vamos, de qualquer forma, de uma forma ou outra, a gente vai trazer alguns detalhes mais específicos. Mas o que eu quero dizer, o que interessa para a gente? O silêncio administrativo, ou seja, aquela situação em que a administração não se manifesta. O silêncio não é ato administrativo. Então, foi para a tela. Consequência, então, do que a gente está vendo sobre essa questão da declaração manifestação. Primeiro, é que o ato administrativo deve existir uma exteriorização, o ato deve aparecer aí para produzir os seus efeitos, e também que o silêncio, o tal do silêncio administrativo, ele não é ato, olha só, não é ato administrativo, ok? Então, vocês guardem isso, porque esse ponto é importante aí para a sua prova. Outra característica que a doutrina coloca, o ato administrativo, ele é uma manifestação ou declaração de vontade unilateral. É isso mesmo.
Por que unilateral? Porque é somente a administração, é uma vontade única da administração pública. Então a gente coloca aqui, ó, vontade única da administração pública. Eu vou colocar aqui como APO, para você saber aí que é a administração pública. Este aqui é o chamado ato administrativo típico. Por que isso? Vem para mim que nós vamos detalhar. É uma manifestação unilateral. Isso quer dizer o seguinte, é somente a administração que se manifesta no ato. Então, quando um agente público aplica uma multa de trânsito, que a gente tem um exemplo de ato administrativo, essa multa ela vai ser aplicada independentemente da manifestação do particular. Ele pode até mesmo não concordar, e na maior parte das vezes não vai concordar com isso. Então a gente tem somente a administração está se manifestando. Até mesmo naquelas situações em que o particular tem que fazer um requerimento, então o particular, vamos pegar o exemplo lá na habilitação para dirigir. O particular que tem que entrar com o requerimento, com o pedido, tem que pagar taxa, tem que fazer uma série aí de etapas. Só que a manifestação final, ela é só da administração. É a administração que chega e concede a habilitação para dirigir. Tá ok? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, isso não significa que o particular não tem interesse nesse ato e não vá participar aí demandando a administração para a produção do ato. Só que a manifestação final, esta manifestação é unilateral, é da administração pública. Por que é o ato administrativo unilateral é também o ato administrativo típico? Alguns doutrinadores, seguindo até a lógica do direito civil, eles colocam que dentro do ato administrativo você pode ter o ato administrativo unilateral e o ato administrativo bilateral. O unilateral é o ato típico, que é esse que a gente está estudando, e o bilateral vão ser os contratos administrativos. Pessoal, só que dentro do direito administrativo, dentro do que a nossa doutrina trabalha, uma questão até mais semântica, o contrato administrativo ele é estudado à parte. Então, quando a gente está falando de ato administrativo, o ato administrativo é unilateral e acabou. Quando a gente tem um ato bilateral, este é o contrato, não se confundindo com os atos administrativos. Nós vamos trabalhar isso com mais calma ainda ao longo do nosso curso. Vamos para a tela. Então, o ato administrativo típico, ele é unilateral, somente. A gente não vai ter aí o ato bilateral dentro dessa perspectiva, tá ok? Então, mais uma característica, professor. O ato administrativo, ele pode ser praticado pela administração pública, num primeiro momento, tá ok? Ou por particulares. Como assim, professor? Por particulares no exercício da função pública. Eu vou colocar aqui, ó, na função pública. Entenda como no exercício da função pública. Pode ser mais detalhado, professor? Pode explicar isso aí para a gente? Pode vir, vem para mim. Os atos administrativos, eles são praticados pela administração pública. Só que este conceito de administração pública, ele tem que ser um pouquinho mais amplo. Então, é a administração pública ou então por particulares no exercício da função pública. São os nossos agentes delegados, por exemplo. Então, quando a administração pública faz um contrato de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, ela permite que particulares prestem serviços públicos. Em algumas situações, esses particulares vão exercer atos administrativos, estando inclusive sujeitos aos mecanismos próprios de controle das autoridades públicas, como um mandado de segurança, por exemplo. Então, quando uma concessionária responsável por administrar, por exemplo, um aeroporto, chega lá e expulsa uma pessoa que não está se comportando de forma adequada dentro daquele aeroporto, sendo que essa concessionária está investida da função pública e por isso que ela está exercendo essa autoridade dentro daquela instituição, dentro daquele aeroporto, então a gente diz aí que a gente está tendo uma manifestação aí de um ato administrativo, tá ok? Então, o importante que a gente tem que saber é o seguinte, pode ser exercido pela administração pública, que é o mais comum, ou até mesmo por particulares, quando estiverem no exercício da função pública e esse ato revestir aí das características próprias do ato administrativo. Vamos para a tela. Então, a gente tem um exemplo, né, para facilitar aí a sua visualização no material, que são os nossos agentes delegados, tá ok? São exemplos aí, as concessionárias aí de serviços
públicos. Além deste ponto de quem pode praticar o ato administrativo, outra característica é que o ato administrativo ele é exercido sob o regime jurídico de direito público, o nosso regime jurídico administrativo. Isso quer dizer que o ato administrativo ele se reveste aí daquelas características próprias que a gente viu dentro do regime jurídico administrativo, que são o quê? As prerrogativas. Dentre elas a gente tem a supremacia do interesse público sobre o privado, por exemplo, e as sujeições, que são as regras próprias aí que a administração pública deve seguir. Então, um ponto importante do regime jurídico administrativo, pode vir para mim, é que a administração ela tem que estar agindo na qualidade de administração pública, ou seja, ela está tutelando diretamente o interesse público e, portanto, o ato vai se revestir do regime jurídico administrativo, com suas prerrogativas e sujeições, e a gente tem uma situação de supremacia da administração sobre o particular. Por isso que uma das características que a gente vai ver mais à frente de alguns atos administrativos, por exemplo, é a autoexecutoriedade, que a administração vai, ela, pelos seus próprios meios, exercer, até mesmo com o uso da força, determinado ato administrativo. Então, nessa situação, a administração está impondo a sua decisão ao particular. Então, ela está numa situação de verticalidade, de superioridade. Então, por causa disso, a consequência de que o ato administrativo deve ser exercido sob regime jurídico administrativo é o seguinte: aqueles atos em que a administração se iguala ao particular, os chamados atos de direito privado, não são atos administrativos. Pode dar um exemplo, professor? A gente tem até lá, quando a administração firma, por exemplo, um contrato de locação de um veículo, disse que esse contrato ele é um ato de direito privado. Quero fazer um parênteses bem rápido, isso vai ser importante para a gente compreender um assunto mais à frente. Quando os nossos doutrinadores, a maior parte das vezes que eles dão os exemplos sobre atos de direito privado, a maior parte dos exemplos que os nossos administrativas dão são exemplos, na verdade, de contratos. Só que nesse caso eles estão dando uma acepção mais genérica. Então não devemos tentar confrontar este opinamento aí dos doutrinadores, porque na prova o que vale é o que está escrito lá na doutrina. Então a doutrina fala o seguinte: o ato administrativo ele tem que se submeter ao regime jurídico de direito público, regime jurídico administrativo. Ou seja, a administração está numa situação de verticalidade em relação ao particular. Isso exclui os atos de direito privado do conceito de atos administrativos. E um dos exemplos são contratos, por exemplo, contratos de compra e venda, ou mesmo um contrato de seguro de veículo, que é um exemplo aí típico de ato de direito privado, tá ok? Ainda que seja um contrato, entenda que isso é um exemplo de ato de direito privado, porque o conceito de ato de direito privado vai ser mais amplo que o direito de ato administrativo, ok? Vamos para a tela. A consequência, então, do regime jurídico administrativo, nesse caso aqui, é que os atos de direito privado, vamos detalhar aqui para a gente, eles não são atos administrativos, ok? Eles excluem os atos de direito privado, então, do conceito de ato administrativo. Beleza? Tranquilo? Então, agora vamos prosseguir. Outra característica importante é que os atos administrativos, eles têm aí a sujeição à lei. Então, a lei determina, na maior parte dos casos, aí características próprias dos atos administrativos. Então, por exemplo, seus atributos, que nós vamos estudar mais à frente, e os elementos dos atos administrativos, eles vão estar detalhados aí em lei. Então, vem para mim. É a lei que define quem é o agente competente. Quem que é competente para exercer determinado ato. A lei define uma finalidade específica para o ato. A lei pode definir a forma do ato administrativo, pode definir aí qual o motivo que leva um ato. Por exemplo, quando a lei cria lá determinada licença para um servidor público, a lei vai dizer quem é a autoridade competente para conceder a licença, qual o prazo de duração dessa licença, em quais situações que essa licença pode ser concedida. Então, a lei é quem determina, quem traz aí as características do ato administrativo. Então, o ato administrativo ele é um ato infralegal e, portanto, submete-se às características ao que está delimitado aí na lei. Foi para a tela.
para a gente continuar no nosso conceito. Muito importante detalhar bem esse conceito. Além de ser a sujeição à lei, ele se submete ao quê? Ao nosso controle judicial. Aqui não há nada de novidade, tendo em vista que no Brasil tem aquele negócio lá do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Vem para mim. O controle judicial, alguns doutrinadores colocam ele como dentro do conceito de ato administrativo. Vai lá, detalha tudo isso que a gente viu até agora e submete-se ao controle judicial. Pessoal, não tem nenhuma novidade, porque na verdade no Brasil existe uma determinação que qualquer situação, qualquer particular pode recorrer ao Poder Judiciário quando se achar ameaçado, sofrer alguma lesão ao seu direito. Então não há nada de novo. Tá ok? Não existe nada de novo quando a gente diz que o ato se submete ao controle judicial. Mas como isso aparece em alguns conceitos doutrinários, é importante a gente saber. Todo ato administrativo submete-se ao controle do Poder Judiciário. Então, sempre que um particular se sentir prejudicado pela administração pública ou existir uma ameaça a um direito, ele pode ir ao Poder Judiciário para impedir que a administração pratique o ato ou para anular o ato administrativo. Tá ok? Vamos para a tela. O importante também que a gente tem que saber, esse ponto, porque isso cai muito em questão de concurso, é que o controle judicial ele ocorre até mesmo nos chamados atos discricionários. Então, uma pegadinha que costuma aparecer muito em questões de concursos públicos é isso. Por que isso aí, professor? Vem para mim. Não vou entrar em detalhes aqui. Os atos discricionários são aqueles atos que a administração tem uma margem de liberdade para atuar. Nós vamos detalhar isso. Essa margem de liberdade se insere no mérito administrativo. O Poder Judiciário ele não invade o mérito administrativo, ou seja, ele não modifica o mérito. O Poder Judiciário pode analisar o ato discricionário, pode anular um ato discricionário, mas não vai invadir o mérito do ato. Então o ato vai ser anulado ou porque ele fugiu da legalidade, ou em questões de razoabilidade e proporcionalidade, mas jamais por exame de mérito. Então, até mesmo os atos discricionários submetem-se ao controle judicial. Foi para a tela. E para a gente fechar o nosso conceito de ato administrativo, a gente vai ter aqui um ensinamento da professora Maria de Pietro, que diz que os atos administrativos, eles são aptos a produzir efeitos imediatos. Aí vem um ponto de discordância na doutrina. Vem para mim. Quando a gente diz que o ato produz um efeito imediato, a gente quer dizer o seguinte, ele, assim que praticado, ele gera um efeito concreto. Então, quando a administração desapropria um imóvel, faz lá um decreto de desapropriação, consequência jurídica disso é a própria desapropriação do imóvel. Então, isso é um efeito concreto, é um efeito imediato. Agora, pense comigo uma situação diferente. Quando a administração pública edita um ato normativo. O ato normativo ele é um ato geral, é um ato abstrato. Então ele disciplina situações, várias situações que venham a ocorrer. Esse ato normativo, ele não tem efeitos imediatos. Ele não modifica imediatamente, não causa um efeito jurídico imediato. Ele apenas disciplina situações que, se ocorrerem, devem ocorrer dentro da forma do ato normativo. Então, pelo conceito da professora Maria de Pietro, os atos normativos não iriam se inserir no nosso conceito de ato administrativo. Só que a maior parte da doutrina, considera ato normativo como ato administrativo. Os atos que a gente tem lá, os atos secundários, aqueles atos que detalham a lei, eles se inserem nos atos administrativos. Por quê? Porque são praticados pela administração pública. Da mesma forma, os chamados atos enunciativos são aqueles atos que simplesmente reconhecem determinada situação, um parecer ou algumas situações desse tipo. Eles também não realizam, em regra, não modificam, não causam efeitos jurídicos imediatos. Então, pelo conceito da professora de Pietro, eles também não entrariam dentro do conceito de ato administrativo. No entanto, a doutrina majoritária considera tanto os atos normativos quanto os atos enunciativos como atos administrativos, porém em sentido formal. Por quê? Porque eles são praticados pela administração pública. Eles não seriam atos administrativos no sentido material, mas são em sentido formal, uma vez que advém da administração pública.
tá ok? Então vamos para a tela para a gente resumir tudo. Então o ato administrativo, ele ocorre dentro da função administrativa, é uma manifestação ou declaração unilateral da administração pública ou dos particulares na função pública, realizado sob regime jurídico administrativo, sujeito à lei e ao controle judicial e que opera efeitos imediatos, com algumas exceções que a gente já discutiu acima, tá ok? Então vem para mim. Com isso, a gente partiu aí no conceito bem detalhado para você não ter nenhuma dúvida. Lá na resolução de questões vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo para fazer, tá ok, pessoal? Nosso próximo vídeo nós vamos trabalhar os atos da administração e o fato administrativo, tá ok? Até breve, muito obrigado.